Olá pessoal, aqui é o Magno Brito. Hoje eu vou fazer um unboxing review dos lápis da Supersoft, a caixa de 100 cores. Eu tinha encomendado, mas aí eu acabei ganhando de presente de aniversário da minha mãe. E calma, meu aniversário não é agora, né? Dia 5 de setembro, mas ela meio que me adiantou como presente e obviamente eu gostei bastante. Então eu resolvi trazer isso aqui para o canal. E vou fazer aí o processo de abrir a caixa. Não vou entrar muito em detalhe porque tem muito review desse lápis aqui no YouTube, então não é nenhuma novidade assim. A apresentação, o apelo assim visual é muito interessante, né? É bonito comparado à embalagem de acetato que não era muito prática na hora de utilizar na mesa. Embora essa caixa também não seja tão prática assim. O corpo do lápis continua sendo redondo, não houve alteração. A única alteração de fato foi que agora contém a numeração da cor. Os lápis nessa caixa, eles são numerados aí na casa dos 700, então é do 700 e pouco, aí termina no 800, que é o último tom, assim. Continua com a mesma madeira, o corpo do lápis, e eu confesso que eu tenho um certo problema, assim, com esse material. Vários youtubers assim, e artistas falam que você tem que apontar com o apontador da Faber e tem que ser novo. Eu fiz o teste, eu apontei com um apontador novo, eu apontei com um apontador de outras marcas, enfim, e sempre racha. Então, nessa caixa, sim, eu dei sorte, porque uma que não veio nenhuma ponta quebrada, e também não veio nenhuma madeira lascada, o que foi diferente com essa outra embalagem de acetato, porque como o lápis ele ficava muito exposto ali, porque nessa nova caixa de 100 cores são meio que 3 embalagens, ele protege um pouquinho mais a madeira e a ponta do lápis, sabe? A mina do lápis. Mas eu não vou entrar muito em mérito agora sobre a embalagem, porque eu vou deixar isso para falar um pouquinho mais pro final. Como de costume, eu vou fazer a minha tabela de cores e eu já preciso adiantar uma coisa que provavelmente um monte de youtuber já falou para você e você meio que vai absorvendo isso como um fato e não é. A proposta do lápis é que ele seja, né, soft. Então, ele é sim um pouco mais macio, mas ele não é tão macio assim. Existem outros lápis que cansam menos a mão, sabe? Por exemplo, o lápis da Brute que é um lápis chinês, me doeu menos o punho do que essa caixa, sabe? Vocês estão vendo o vídeo acelerado, então assim, no total assim do tempo que eu abri a caixa e que eu finalizei o desenho, demorou assim 7 horas e pouco. E eu não finalizei o desenho com paisagem, eu finalizei com aquarela porque eu já não estava mais aguentando meu punho. Eu demorei 3 dias para gravar esse vídeo porque eu realmente não estava mais aguentando o punho. E se você reparar aqui na minha escala, eu faço um degradê, então eu faço de uma cor mais pesada para o mais claro. Então eu forço a mão no começo e vou aliviando no final. Então isso meio que me pesou para mim. Então se você tem alguma patologia já, né, alguma doença pré-existente de, sei lá, tendinite, você precisa levar em consideração que ele é macio, mas ele assim, para um uso prolongado assim, ele vai te machucar. Para fazer esse swatch de cor aí, meio que me cansou bastante. Só o swatch, a escala de cor, eu demorei 3 horas. E não sei, assim, é porque eu também tenho o punho machucado, então isso talvez seja um caso à parte. E outras pessoas não sintam esse desgaste, esse peso maior no punho. Tanto que eu tenho 2 outras caixas aqui para fazer review
só que eu estou procrastinando um pouquinho porque todo review de lápis de cor demora muito, é muito cansativo fazer e me machuca bastante. Então, se você reparar aí, o intervalo dos reviews de lápis demora um pouquinho. Enfim, comecei a falar muito e foi passando muita coisa sobre o vídeo. Eu fiz o teste do branco sobre o tom e sempre fica o teste aí do lápis branco, ele deixa com que as cores mais escuras fiquem com um filtro meio leitoso assim. Ele joga meio que uma camada leitosa em cima da cor. Eu fiz o teste também para ver se esse tom entre o amarelo, o azul e o vermelho conseguiam fazer mesclas contínuas ali, aquela passagem, aquela tarja, funcionou muito bem. Fiz o teste do branco para ver se o branco ele ia arrastar o pigmento mais escuro para fazer um degradê legal e obviamente ele não faz tanto, né, porque ele deposita uma cera a mais. Fiz o teste para ver se o pigmento movia em água, se ele agia em água e ele agiu. Fiz o teste para ver se o lápis borra, se ele solta muito farelo e acaba borrando quando a gente passa a mão. Fiz o teste da borracha para ver se a gente consegue remover o pigmento com a borracha para fazer algum detalhe ou apagar algum erro. E também eu estou fazendo agora esse teste dos retângulos para testar quantas camadas podem ser feitas com ele. Eu acho importante fazer um adendo que para fazer esse teste eu não coloquei peso no meu punho. Então foi uma camada bem suave, bem leve, eu peguei bem na pontinha da madeira e eu consegui jogar aí até o final dos retângulos sem muito esforço. Ele aguentou, mas é porque eu joguei uma parada muito leve, sabe? E como de costume, eu vou fazer o círculo cromático para ver como que funciona as mesclas de cores e o que eu consigo alcançar com essas três cores, que é o azul, o vermelho e o amarelo. Eu vou deixar aqui no cantinho a numeração deles. E também fiz o teste no papel craft, no papel preto e no papel offset. Lembrando que esse papel que eu fiz na minha escala de cor é o papel da Canson de 180 gramas. Ele é texturizado e tudo. Agora é aí o segundo dia onde eu comecei a pintar esse livro essa ilustração do livro da Hannah, do Daydreams. Eu peguei esse desenho e falei assim, vai ser super tranquilo colorir ele, mas não foi tão tranquilo quanto eu pensei que fosse. Demorou bastante para fazer o desenho, tanto que no final eu estava tão cansado, como eu já comentei aqui no começo, eu fiquei tão cansado com o processo de pintura que eu acabei optando por usar uma aquarela ali, fazer um fundo, que não ficou legal, eu confesso, eu acho que eu já estava de saco cheio dessa pintura, e acabei jogando a aquarela e não fiquei satisfeito com o fundo. Eu acho que eu vou tentar arrumar depois. E eu acho que eu deveria ter deixado apenas o lápis para que vocês conseguissem ver o resultado. Vou deixar vocês aí com o processo. E aí para o final do vídeo eu volto e eu comento os prós e contras do lápis e se vale a pena ou não você investir numa caixa de 100 cores. Então bora lá. O lápis em si da Faber-Castell, eu já falei inúmeras vezes que eu sou muito fã da Faber-Castell, são lápis bons, assim. Eu uso os lápis, eu não tenho problema com isso, mas ele não é tão soft quanto eu gostaria que fosse, entende? Para mim tem um problema no punho. Eu acho que ele ainda força um pouquinho ali. Ainda mais se você gosta de carcar a mão, sabe? De pesar a mão no desenho,
você vai sentir um incômodo. Os tons são bonitos, eu gostei porque tem tons intermediários ali que não existiam na caixa de 50. Então, se você gosta de trabalhar camada, sobreposição de tom ali, fica bacana, do tom mais escuro para o mais claro, ou do mais claro para o mais escuro. Eu confesso que eu não curto muito tom pastel e neon, então eu acho que é mais uma questão de gosto. Eu acho que poderia ter trocado por marrons um pouquinho mais avermelhados e mais fechados, mas isso também é um gosto particular. Nos testes, eu achei estranho o pigmento se mover com água, mas até aí ok. Sobre a camada, né, a quantidade de camada em si, eu já argumentei para vocês que eu usei uma leveza maior no punho para que eu conseguisse alcançar aquelas camadas. Então, assim, não tem muito o que fugir. Se você usou o Super Soft ou a caixa de 24, a caixa de 50, é o mesmo lápis, não mudou a formulação. Eu senti que alguns tons, eles são um pouquinho mais macios do que outros. A ilustração ficou assim, a página ficou um pouquinho amassada, mas com o livro depois volta ao normal. As cores, como eu já falei, são bonitas. Eu acho que você consegue trabalhar quando você tem uma variedade maior de lápis. Você consegue trabalhar essa transição entre as cores de uma forma mais fácil. Porém, você consegue trabalhar isso com uma caixa, por exemplo, de 24 cores. Acho que não é um pouco mais difícil você achar o tom, mas tem como. Agora, falando sobre a apresentação do material, eu acho que a Faber pecou um pouquinho em comercializar um produto num valor muito alto numa apresentação de papelão. Eu prefiro, sei lá, 1000 vezes que fosse uma caixa de alumínio, porque você consegue preservar o lápis melhor do que o papelão. O papelão, depois de um tempo, de tanto usar, abrir e fechar, ele rasga, ele começa a ficar todo desengonçado e acaba sendo descartado aquilo, e você vai ter que no final comprar um estojo. Então, óbvio que isso também vai depender muito do tipo de uso da pessoa, se ela usa mais ou menos, mas depois de um tempo acaba se desfragmentando o papel assim. Então eu achei que, poxa, por um valor tão alto, quando foi lançado na pré-estreia, tinham valores absurdos, tinha gente cobrando, sei lá, R$ 400. Se você entrasse, sei lá, no Mercado Livre, a galera tava viajando na batata. Um valor extremamente abusivo em cima do material, só porque era um material de lançamento e ficou super hypado e todo mundo tava querendo, não sei o que. Eu também queria, mas eu falei, não, jamais eu vou pagar um preço desse por um produto assim. Bem, mas assim, eu acho que se você está pensando em comprar esse lápis, você tem que levar em consideração as seguintes questões. Uma, esse lápis ele não é tão macio quanto a maioria das pessoas dizem que é. Ele é ok assim, numa escala aí de super macio. Eu acabei de inventar isso, mas deleta. E os tons, normalmente, do Super Soft, ele deixa um filtro meio leitoso, principalmente os tons mais claros. Então, quando você vai fazer uma transição do mais escuro para o mais claro, normalmente ele deixa essa camada meio, sei lá, não sei explicar, meio cerosa, meio esbranquiçada no desenho, que é uma característica do Super Soft. E se um lápis que você curtiu muito, que só tem na caixa de 100, que é um dos lápis novos, você não consegue comprar individualmente, só na caixa de 100. Então, assim, no final das contas, é isso. Eu agradeço a minha mãe muito pelo presente, muito obrigado. E se vocês gostaram do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilha com a galera. Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestões, tu pode me escrever. Me siga também nas redes sociais, o link ficará aqui embaixo na descrição do vídeo. E bem, por hoje é isso. Até!